Olá, como vai você? Bom, vamos estar tentando neste vídeo, de forma bem sucinta, explicar por que há diferenças entre a Bíblia católica e entre a Bíblia evangélica. Existe alguma diferença entre ambas as Bíblias? Pois bem, para tentar explicar, vamos usar de uma analogia bem simples. Imagine você comprando uma casa num conjunto habitacional. Normalmente no conjunto habitacional as casas são tudo similares, são bem iguais. E um amigo seu, um parente seu também comprando uma casa nesse mesmo conjunto habitacional. À primeira vista, as casas são iguais, são parecidas. Só que quando você chega nesta casa, você vai deixar essa casa com a sua cara, do seu jeito. E você vai personalizar esta casa. De que forma? Você vai mudar a pintura, você vai mudar uma pia, vai mudar a estrutura do banheiro, vai mexer na casa paulatinamente e vai deixar a casa com o seu jeito de ser, o seu modo de ser. E de um modo que quando você entrar numa casa e entrar na outra, você vai ver pequenas diferenças ou algumas diferenças. Mas sendo que a estrutura é a mesma, foi feito pela mesma construtora, o mesmo projeto, né? Tudo a mesma coisa, a mesma estrutura, mas com personalizações diferentes. A Bíblia Sagrada, existe diferenças entre a católica, existe diferença entre a Bíblia evangélica, porque podemos assim dizer que houve algumas personalizações diferentes, mas a estrutura é a mesma, é a palavra de Deus. Os livros que existem na Bíblia católica existem na Bíblia evangélica, não todos, mas alguns livros existem e de forma que são iguais. Se você ler Mateus na Bíblia evangélica, você vai ler a mesma coisa na Bíblia católica. Se você ler Apocalipse na Bíblia evangélica, vai ler da mesma forma na Bíblia católica. Então qual a diferença? É que no Velho Testamento, sobretudo a diferença está no Velho Testamento, a Bíblia católica contém 46 livros e a Bíblia evangélica contém 39 livros. Já no Novo Testamento, são os mesmos 27 livros para ambas as Bíblias. Por que desta diferença? Vamos nós. Segundo a tradição, por volta de 200 a 250 a.C., foi feita a tradução da Bíblia do hebraico ou do aramaico para o grego. Note que o grego era como o inglês de hoje, era a língua falada na época, a língua que todos falavam. Então houve-se a necessidade de traduzir a Bíblia do hebraico ou do aramaico para o grego. Sendo assim, segundo a tradição, cerca de 70 eruditos fizeram essa tradução em cerca de 72 dias. Só que nessa tradução foram incluídos cerca de 7 novos livros que não estavam originalmente escritos na Bíblia hebraica, a saber, 1ª e 2ª Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Eclesiásticos e Sabedoria. Foram os livros que foram incluídos pós-fechamento do cânon, poderia dizer assim. Livros que foram incluídos pós-exílio, foram escritos fora da Palestina, em outras terras. E por isto os judeus não aceitam os livros, esses 7 livros a mais. Os judeus não reconhecem esses livros como inspirados por Deus. Sendo assim, Martinho Lutero, após a Reforma Protestante, resolveu seguir a tradução ali da Bíblia hebraica ou judaica. Já os católicos seguem a tradução da Septuaginta. Agora, por que nós evangélicos não consideramos esses 7 livros inspirados por Deus? Porque alguns livros têm algumas inconsistências. Por exemplo, podemos citar aqui 2ª Macabeus, capítulo 15, 38 e 39, versos 38 e 39, ao qual o autor praticamente diz que este livro não fora inspirado por Deus. Poderemos também usar aqui também Tobias 5, capítulo 5, verso 11 ao 13, ao qual um anjo ele foi enviado para mentir. Ora, se o próprio Jesus Cristo diz que o diabo é o pai da mentira, como é que um ser enviado do céu iria mentir aqui na terra? Um anjo de Deus ia mentir aqui. Então são livros que nós consideramos que são apócrifos, que não são inspirados por Deus, deuterocanônicos.
que foram postos pós ter fechado o cânon ali dos hebreus. Por isso, os evangélicos têm 7 livros a menos e os católicos 7 livros a mais. Mas no tocante, tirando esses 7 livros, no tocante ao resto dos outros livros, não há aí diferenças. As diferenças são apenas linguísticas, apenas alguns acréscimos. Por exemplo, lembrei-me aqui que Daniel tem acréscimos que não tem na Bíblia evangélica. E tem um outro livro também, ao qual tem um outro acréscimo que segue assim também. Mas as diferenças são bem pontuais. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome de Jesus.